Boa tarde! Para o vídeo de hoje vamos aqui ver esta peça de plástico de uma moto que tem aqui este orifício de origem. Esta peça já foi toda reconstruída e alterada para caber no sítio, usando pedaços de plástico provenientes de outra peça de plástico que sobrou e de onde foram retirados pedaços para conseguir moldar esta. Para tapar então este buraco, vou usar um pedaço retirado da outra peça, que eu cortei com um formato mais ou menos semelhante, para caber aqui. Mais coisa, menos coisa. E que vamos usar um simples ferro de soldar para unir estas duas peças. Para este tipo de reparação podia também usar uma pistola de colar plástico ou de soldar plástico que usa agrafos metálicos, mas isso poderá ficar para outro vídeo. Poderia também ser usada uma pistola de ar quente, neste caso para componentes SMD, consegue ter um calor muito preciso. Em recurso pode também ser utilizada uma pistola de ar quente, comum, mas essa tem uma boca muito larga e faz uma difusão de calor para uma área muito grande, tornando o plástico muito mole. Mas neste caso vamos apenas usar um simples ferro de soldar de 30 watts. Se conseguir ficar aqui. A única diferença foi a ponta, que foi dobrada, para conseguir ter uma face mais plana, que se consiga trabalhar mais facilmente o plástico. E é achatada. Neste caso não é necessário usar a pistola de soldar com os agrafos a quente, porque é uma peça estática, não é sujeita a esforços, não tem movimento e além disso este plástico também não é muito espesso, relativamente fino, portanto pode-se usar o ferro de soldar simples, não é necessário ferramentas específicas complexas. Começar por ligar o ferro, a ficha, e deixá-lo aquecer. Posicionamos a peça no sítio, de forma que fique encaixada. Vou usar também um pedaço de madeira, neste caso um cabo de uma trincha que ficou inutilizada, mas o cabo de madeira ainda tem utilidade. Vou usar isto, pode ser este ou outro pedaço de madeira, não interessa, para colocar na parte traseira, para segurar isto, na medida do possível, para impedir que o plástico caia para o outro lado. Neste caso, como preciso também de ter as mãos livres, vou usar um alicate de pressão, que vou colocar aqui a segurar a peça, só para que ela não caia enquanto estou a fazer isto, mas se não estivesse a filmar conseguia perfeitamente segurar o pedaço de madeira ou o pedaço de plástico e trabalhar com o ferro de soldar, sem problema. Agora com o ferro já quente, vai-se começar por dar aqui uns pontos com o ferro entre os dois plásticos e depois passar o ferro pelo meio. E começa-se a fazer a união entre as duas partes. Com a primeira parte unida, vou mudar o pedaço de madeira para o outro lado e voltar a colocar o alicate de pressão. Novamente pegar no ferro de soldar. Tentar ficar aqui um bocadinho melhor. Está difícil. E com o ferro de soldar fazer
pontos de união na lateral, apanhando as duas partes e logo de seguida passar com o ferro no meio das duas também. Está a face, aqui em baixo nem por isso, mas isto ainda dá tudo para se moldar e trabalhar. E agora continuar por aqui afora e por aqui, depois preencher os espaços que faltam. Ponto por ponto, vai-se fazendo a união das duas partes. E depois passa-se o ferro de soldar. Usando esta técnica, como isto é um termoplástico, geralmente um tipo de ABS ou algum ABS composto com outros tipos de plástico, consegue-se moldar o plástico com o ferro soldar porque derrete o plástico, e depois podemos usar o ferro soldar como uma espátula e ir empurrando o plástico para onde se pretende, embora aqui já seja mais na área de escultura do que reparação, para podermos conseguir chegar a um acabamento satisfatório. Obviamente que isto não é feito por moldes, é sempre uma coisa feita à mão, mas é possível de conseguir um resultado bastante satisfatório. Como podemos ver aqui, esta parte já foi colada com os pontos. Vou agora passar o ferro pelo meio, retirando os pontos, e depois consegue-se empurrar as laterais do plástico, ou se for necessário até adicionar mais plástico deste género para conseguir tapar o buraco e ir moldando pouco a pouco, conforme a necessidade. Continuando aqui para este lado, vai-se fazer o mesmo procedimento, encaminhar o plástico excedente para tapar a zona do buraco. Convém não respirar os vapores deste tipo de plástico, que isto não é muito saudável. Portanto, podem trabalhar no exterior ou simplesmente não respirar. Em caso de faltar material, como aqui, podem-se usar restos de aparas, de cortes, e fundi-los no sítio. Até se obter a quantidade de plástico desejada, suavizando depois de seguida com ferro de soldar. Poderá não ser muito fácil para muitas pessoas, mas para quem tenha algum mínimo jeito para escultura, pode ser que se consigam safar. Pelo menos não é dispendioso e é fácil de tentar.
Não se pode aquecer demasiado no mesmo sítio continuamente, porque senão o plástico começa a deformar. Às vezes mais vale esperar um pouco, deixá-lo arrefecer e depois voltar a passar o ferro. O plástico arrefece relativamente depressa. E depois volta-se a passar o ferro. Se quisermos suavizar, passa-se mais depressa. Aqui tem zonas mais baixas, zonas mais altas, e depois vai ter que se trabalhar um pouco para encaminhar o plástico para o sítio onde é necessário. Daí eu ter alterado esta ponta deste ferro para ser ligeiramente pontiaguda, mas plana, e a parte curva é para permitir trabalhar esta parte mais facilmente, estas zonas planas. Aqui, como tem um buraco um pouco maior, vai-se buscar um resto de um corte, coloca-se aqui também, e o método é o mesmo. Vai-se derreter este plástico, que se vai fundir com o outro plástico que está por baixo. Depois empurra-se o plástico para ir tapar o buraco, conforme se deseja. Esteticamente, obviamente que não fica como novo, mas funcionalmente resulta, cumpre com a função. Depois será necessário também fazer o lado oposto, porque deste lado até fica mais ou menos composto, mas do outro lado não está nada composto. E vai-se notar todos os bocados de plástico que foram unidos, adicionados e emendados. Aqui pode-se ver o plástico quente, que entretanto vai começar a arrefecer. E conforme arrefece, deixa de ficar brilhante, fica mais opaco, sem brilho. Aqui nesta zona inferior também falta um pedaço. Vou usar mais um resto de cortes. Vou colocar aqui. Se houver material em excesso, pode ser encaminhado para outra área, como é este caso. Ou pode até ser retirado.
Isto é um trabalho de paciência, um pouco de concentração e um pouco de habilidade. Obviamente que não é ao gosto de todos e haverá quem não goste do resultado, mas neste caso e em muitos outros casos trata-se de reparar ou substituir uma peça que não existe. Neste caso, esta peça toda foi alterada para caber numa estrutura que foi modificada e então este tipo de componente, este plástico, não existe. E isto foi uma forma de conseguir fazer algo que não se pode comprar. Aqui falta ainda um bocadinho de material, tem aqui uma parte mais funda. Vou buscar mais um pedaço, mais um resto, que vou derreter aqui. Se isto fosse feito com a pistola de ar quente, esta zona toda ia ter tendência a deformar, porque o calor é colocado de uma forma mais ampla, enquanto que o ferro soldar é apenas uma coisa muito específica que só afeta este sítio onde estou a trabalhar. Então evita-se deformações em toda a zona. Aqui neste momento tenho plástico a mais, vou empurrá-lo por trás. Aqui tem um bocadinho a menos. No vídeo não se consegue notar, mas ao vivo dá para se conseguir perceber as diferenças. Também se pode usar o tato, embora com plástico quente não convenha mexer com as mãos, tem que se deixar arrefecer um pouco. Neste tipo de trabalhos, o resultado depende muito do empenho e do tempo que se aplique nisto. Se quiser ser uma coisa a despachar, é só espetar isto, trás, está feito. Se quiser que fique uma coisa em condições, vai ter que se gastar um pouco mais de tempo para obter melhores resultados. Deste lado está composto. Na câmera parece um pouco pior do que aquilo que é, mas já vamos ter outra perspectiva. Do lado oposto, tem que se fazer o mesmo processo. O plástico está cá, está tapado, mas vai ter que se fazer o mesmo processo aqui para acertar estas partes.
Aqui na parte interior consegue-se ver o sítio onde foi adicionado o canto, que está aqui saliente, e o resto da peça também está aqui notoriamente a ver-se o sítio onde foi feita a emenda. Agora, do mesmo método como foi feito pelo lado de fora, faz pelo lado de dentro e isto vai ficar tudo suave. Isto também é uma peça que se encontra debaixo do assento da moto, não está visível sequer, portanto é apenas uma questão de tapar o buraco. Com a magia do YouTube, está feito. Por dentro e por fora. E aqui temos como com ferramentas simples se consegue fazer uma reparação numa peça plástica. Obrigado e até à próxima.